O culto sempre termina tarde. Onde está o erro e de quem é a culpa? Amados irmãos, a paz do Senhor, eu sou o seu irmão em Cristo, presbítero Pedro Paulo, que Deus te abençoe. Hoje eu trago uma palavra de Deus ao seu coração, que está no livro de 1 a Coríntios, capítulo 14, versículo número 40, o apóstolo Paulo escrevendo: faça-se tudo com ordem e com decência. Hoje eu quero falar sobre um assunto que gera muita discussão dentro das igrejas. O culto sempre termina tarde. Onde está o erro? De quem é a culpa? Muita gente acha que culto longo é sinal de muito poder. Outros acham que organização esfria a igreja. E aí? O que você acha? Eu quero que você deixe aí nos comentários qual é a sua posição. Mas a pergunta é: o que a Bíblia ensina? Uns acham uma coisa, outros acham outra coisa. Mas eu quero saber o que a Bíblia ensina. Porque uma coisa é certa: Deus nunca confundiu espiritualidade com desorganização. Tem igreja que começa às 19 e termina quase meia-noite. As crianças estão cansadas, os trabalhadores precisam acordar cedo, os idosos estão exaustos e às vezes o problema nem é mover espiritual, é falta de direção. Hoje nós vamos entender isso pela palavra de Deus. Primeiro, vamos analisar esse versículo. Primeiro, Deus é Deus de ordem. O texto é claríssimo, porque Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 33. O apóstolo Paulo estava corrigindo uma igreja cheia de dons. Era a igreja que estava em Corinto, mas sem organização. Tinha gente falando ao mesmo tempo, excesso, descontrole, confusão no culto. E Paulo então declara: Deus não é Deus de confusão, no versículo 33 do capítulo 14. Meu irmão, culto cheio da presença não é culto bagunçado. Tem gente que pensa: quanto mais o culto for demorado, mais espiritual. Alguns dizem: não, o culto acabou 11 horas, porque estava tendo movimento do Espírito. Não. O poder de Deus não depende do relógio. Escute o que eu estou te falando. O poder de Deus não depende do relógio. Deus pode transformar uma vida em 5 minutos. Pode curar em um instante. Pode salvar em um segundo. Segundo, tudo tem o seu tempo. Eclesiastes capítulo de número 3, versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Eu não vou... Só esse tempo determinado... A palavra determinado já é clara. Já está determinado. Começo, meio e fim. Então aqui há um planejamento. Fala de planejamento. Existe tempo. Existe tempo de cantar. Existe tempo de pregar. Existe tempo de testemunhar, né? E também existe o tempo de encerrar a reunião. Até porque o povo também tem vida fora da igreja. É uma das maiores reclamações de muitos irmãos, é essa questão do término do culto. Tem irmãos que trabalham cedo, pegam ônibus, vêm cansados. É uma situação muito complicada. Tem filhos pequenos e às vezes o culto termina tarde, não porque Deus quis. Não existe essa questão. Ah, porque Deus operou. É o Espírito Santo que está se movendo aqui. Não, não tem esse negócio não. Mas porque faltou o quê? Faltou administração, faltou sabedoria, faltou gerência da reunião. Terceiro, Jesus sabia a hora de despedir o povo. Eu vou provar para vocês. Está lá em Mateus capítulo 14, versículo 23. E ele despediu as multidões. Olha que forte isso, Jesus fazia milagres. Pregava para multidões, mas sabia encerrar as reuniões. Ele despedia o povo.
Por quê? Porque liderança madura entende limites. Tem culto que atrasa. Atrasa por quê? Cada um quer cantar mais que o outro. Alguém pega um microfone sem direção. Avisos viram pregação. Uma coisa que mata o culto, irmão, é os avisos. Para que fazer aviso no meio da reunião? Você esfria o culto. Você mata o culto. Então é muito complicado. É uma situação muito difícil. Testemunhos também que nunca acabam. Pregadores que não respeitam o tempo. E no final, o povo sai cansado. Alguns colocam a culpa no Espírito Santo. Escute isso. O Espírito Santo não atrapalha a ordem. Quem atrapalha são pessoas sem equilíbrios. Tem gente que usa a desculpa. O Espírito Santo tomou o controle. Mas a Bíblia diz, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então o apóstolo Paulo, ele bateu forte em cima disso. Ou seja, existe domínio, existe controle, existe responsabilidade. Há um caso aqui interessante, que eu não posso deixar passar, que está lá em Atos, capítulo de número 20. O caso de Eutico. Esse caso de Eutico aqui é um caso muito à parte. Diz assim o texto, e prolongando Paulo o discurso até a meia-noite. Está lá em Atos capítulo 20, versículo 7. A Bíblia conta que Paulo pregou tanto que um jovem chamado Eutico dormiu e caiu da janela. Agora veja, isso não era rotina. Foi uma ocasião especial. E Eutico estava no lugar errado também, porque janela não é lugar de sentar. Até porque quando você cai da janela, você só cai para fora, nunca cai para dentro. É muito difícil. Mas até essa história na Bíblia mostra também o perigo do excesso. Paulo esticou a pregação. Tem culto tão longo que as pessoas já não conseguem nem prestar mais atenção. Agora eu te pergunto, onde está o erro? O erro pode estar na falta de planejamento, tudo improvisado, na vaidade ministerial, pessoas querendo aparecer, na falta de objetividade e também, pode ser também, ausência de liderança. Ninguém controla o culto. O culto é do Espírito Santo. Aí vem um, se levanta, falando em língua. É o poder do Espírito. Mas o culto precisa acabar, irmão. Culto organizado não é culto frio. Então o culto precisa ser frio? Não, de maneira nenhuma. Isso precisa ser dito. Tem igrejas organizadas, mas cheias da glória de Deus. Tem igrejas desorganizadas, mas vazias da presença de Deus. Porque unção não é barulho. Unção não é demora. Unção não é exagero. Unção é transformação. Guarde isso, em nome de Jesus. Agora eu quero dizer algo que eu quero impactar o seu coração. O relógio não mede a presença de Deus. Deus opera com poder, mas também com ordem. Culto longo nem sempre é culto cheio da presença de Deus. Espiritualidade sem equilíbrio gera o quê? Desgastes. Quem respeita o tempo das pessoas também honra o próximo. E para encerrar essa mensagem que eu trouxe hoje, uma mensagem mais de ensino do que de pregação, a igreja precisa entender, culto não é competição de quem termina mais tarde. O importante não é sair meia-noite. O importante é sair transformado. Se o culto prolongou porque houve quebrantamento verdadeiro, glória a Deus. Ótimo, maravilha. Mas se termina toda semana por falta de direção, então existe um problema de administração. Porque Deus é poderoso, mas também Ele é organizado. Para encerrar, Deus é Deus de ordem. Que Deus abençoe sua vida poderosamente em Cristo Jesus.
Fiquem todos na paz do Senhor.